Boa noite, pessoal. Aqui é o Israel Luz e a gente está começando mais um programa Brasil em Foco, programa do ILAESE, que é todas as segundas-feiras, às 19 horas. Esse programa, essa edição está sendo excepcionalmente gravada. Então, você que está assistindo aí na segunda noite, pode participar mandando questões que a gente vai buscando responder na medida do possível no chat, certo? No dia de hoje, a gente traz um estudo muito interessante, mais um dos estudos do ILAES, só que dessa vez no setor industrial. O estudo geral da CSN, com ênfase nas atividades minerárias e siderúrgicas. E para falar desse estudo, a gente convidou o Gustavo Machado, que é da coordenação do ILAES e também do canal Orientação Marxista. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Israel? Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Perfeito. Gustavo, faz um tempinho que não vinha aqui com a gente e hoje vai poder trazer trazer mais uma pesquisa da qual ele participou, para a gente poder entender mais uma face aí da recolonização do nosso país e os impactos na vida da classe trabalhadora. Então, Gustavo, o que você conta para a gente? O que você pode contar sobre esse estudo? Então, Israel, eu trouxe aqui para apresentar aí para a nossa audiência um material sobre a CSN, como você indicou, que, na nossa opinião, interessa não só aos trabalhadores da CSN, evidentemente que interessa aos trabalhadores da CSN, mas do Brasil de um modo geral, porque a CSN ela é um retrato do que ocorre estruturalmente no Brasil nas últimas décadas, né? Nem só nos últimos 5, 6, 7, 8 anos, não, desde os anos 90, pelo menos, que leva o empresariado brasileiro a apostar cada vez mais em setores de extrativos ou da indústria de base, que agregam um pouco valor, gera um pouco emprego, empregos mais instáveis, mais propicia para esse setor do empresariado do capitalismo brasileiro margens de lucro muito superiores àquela que nós encontramos aí mundialmente na maioria dos setores do capitalismo. Então, eu vou apresentar aqui alguns slides, não é todo o estudo, nós precisaríamos de muito mais tempo, mas nós disponibilizamos no site do ILAES normalmente os estudos completos, né? Uma análise completa, todas as informações, mas aqui eu vou trazer algumas essenciais. A gente vai fazer uma análise da estrutura societária da CSN e depois uma análise minuciosa de algumas informações da CSN Mineração, que é hoje um dos principais braços da CSN, e da CSN Siderurgia, que historicamente está associada à empresa. Então, já vou carregando aqui para vocês alguns slides, né, do estudo geral da CSN, e o estudo está dividido em 4 blocos. O primeiro deles, né, que nós chamamos aí de um espelho do processo de industrialização relativa do Brasil, e vai ser possível de ser entendido já em um primeiro slide, onde nós apresentamos a composição acionária da CSN. Né? Por que a importância de ver essa composição acionária? Porque os trabalhadores têm que ter em mente que os patrões, aqueles que os empregam, nesse caso, esses patrões são pessoas que são acionistas de empresas, não são necessariamente administradores diretos, nada nessa direção, eles sempre têm a estratégia de ter grupos econômicos, com vários setores dentro desses grupos econômicos, para ganhar em cima de todos eles, mas quando os resultados em um determinado ano não são tão bons em alguns desses setores específicos, eles compensam com os outros. Tá? Então, faz parte de um mesmo sistema. Na CSN, a CSN Mineração, a CSN Siderurgia, a CSN Cimento, a CSN Energia, vários que fazem parte do grupo da CSN hoje fazem parte de um só empreendimento do ponto de vista daqueles que são os proprietários, os donos que ganham os lucros da empresa. Então, a CSN ela é um grupo econômico, tá? Que ela é composta, a gente pode ver em amarelo aqui embaixo, né? Da CSN Mineração, 80% pertence ao grupo CSN, CSN Cimentos e Energia, que praticamente 100% pertence ao grupo CSN, mas na CSN Mineração tem 10% capital japonês. E nós já vamos discutir o que significa isso. Né? A CSN, o grupo CSN, né, ela tem a siderurgia dentro dela, mas ela tem participações em outras empresas em que ela é minoritária. Então, a CSN Mineração ela é majoritária. Ela que controla. A democracia das empresas é essa. A democracia das empresas é você vota segundo o número de ações que você tem. Então, a CSN, sendo acionista majoritária da CSN Mineração, ela manda, faz o que ela bem entender. Só que os capitalistas,
para garantir que eles vão ganhar ou ganhar, né, existe aí uma espécie de comunismo capitalista, né, comunismo dos empresários, ou seja, eles dividem entre si parte das ações da empresa para garantir que eles possam ter acesso a uma fração das empresas alheias, do qual elas não controlam diretamente, e essas empresas alheias, como a gente vê aqui no Japão, Brasil, minério de ferro, possam ter acesso também a uma fatia da CSN, para quando um setor não ganha muito, você consegue normalizar isso aí, por assim dizer, e ganhando uma fatia do capital das outras empresas. Então, a CSN, ela tem participação em várias empresas, né? A gente vê aí CFL, Vicunha Aços, Rio Laço Participações. Ela tem quase 20% das suas ações listadas na Bolsa de Valores de Nova York. Então, significa que são empresários a nível mundial que têm uma fração do que a CSN produz, tá? Além de 20% da MRS Logística. Lembrando que essa empresa Japão, Brasil, Minério de Ferro, ela foi criada só para ter participação na CSN, ou seja, uma participaçãozinha no lucro da CSN. Então, com isso, a gente vê como funciona o capitalismo, como funciona a distribuição daquele valor excedente que o trabalhador produz, mas que é apropriado pelos proprietários da empresa. Eles repartem entre eles para garantir que o cenário seja ganhar ou ganhar. Isso é muito importante da gente ver aqui, porque nesse ano de 2023, a gente teve um cenário diferente na siderurgia, na CSN. Houve muito ganho na mineração e os resultados da siderurgia não foram tão grandes assim. Mas isso significa que os trabalhadores do setor siderúrgico não têm razões para reivindicar o que quer que seja? De modo algum. Porque o grupo CSN, ele ganhou nesse ano com a mineração e ganhou com participação em todas essas empresas, e nos anos anteriores, todas essas empresas ganharam com os bons resultados na siderurgia. Percebe? Então, a questão é repartir esses lucros e distribuí-los na medida que todos os proprietários possam ganhar o máximo possível. Então, isso, no caso do Brasil, é bastante danoso, porque os empresários no Brasil, eles apostam predominantemente em setores primários e da indústria de base, que permite ganhar mais dinheiro, mesmo sem elevar emprego, mesmo sem elevar a produção. Isso acontece porque esses produtos da indústria de base, como o aço ou o minério de ferro, eles têm muitas oscilações de preço no mercado internacional. Essas oscilações de preço, quando os preços estão lá embaixo, essas empresas ganham mais ou menos ali o normal do mercado. Quando esses preços crescem, elas ganham lucro isso, tá? Então a empresa consegue ganhar mais, sem produzir mais, sem gerar mais emprego, tá? Então é uma melhora da economia só do ponto de vista dos donos das empresas, mas não é uma melhora da economia do ponto de vista da estrutura do país. Por isso a gente vê que o Brasil, ele cresce normalmente quando você tem aumento do preço das commodities e da indústria de base no mercado internacional, mas ele cresce só para os proprietários. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem, que pega o setor mineral inteiro no Brasil. O que a gente tem aí em azul, tá? São os investimentos no setor minerário, tá? Tá aí investimentos projetados para 4 anos, né, a partir do ano em questão, de 2007 até 2023, último ano. A gente vê que os investimentos na mineração, apesar de um crescimentozinho aí nos últimos anos, ele é mais ou menos estagnado. Por exemplo, a previsão de 2012 era 75 bilhões de investimento no setor minerário para os próximos 4 anos. Em 2023, 50 bilhões de dólares, no caso. Tá? Então, se investe 33% menos na mineração a partir de 2023 do que 10 anos atrás, 2012, 2013. E a produção na mineração, a gente tem a produção mineral total do Brasil aqui embaixo, em milhões de toneladas, né? Então dá bilhão aí, mais ou menos 1 bilhão de toneladas de produtos minerários, ela também está estagnada há muitos anos. Então a gente vê aí em 6 anos a mesma produção. Só que, quando a gente vê o faturamento, que é aí o próximo slide, a gente vê que essas empresas que ganhavam no conjunto, tá? O faturamento do setor mineral inteiro aqui do Brasil, segundo a IBRAM, que ganhavam 101 bilhões de reais em 2017, ganharam 339 bilhões em 2021, 250 em 2023, mais do que dobraram o faturamento. Por que isso acontece? Por causa da variação dos preços no mercado internacional, o crescimento do preço, principalmente do minério de ferro, mas durante a pandemia do aço também, tá? Que no caso não está entrando aqui, porque aqui é só produto minerário, eu só estou usando como ilustração. Então, veja que empregando a mesma quantidade de trabalhadores e produzindo a mesma coisa e tendo mais ou menos o mesmo custo,
essas empresas dobram o seu faturamento com a variação dos preços dos seus produtos no mercado internacional e ganham taxas de lucro inacreditáveis, tá? Taxas de lucro bruto na casa dos 50%, sendo que o normal de um lucro de uma empresa ordinária é uns 20%, 15% aproximadamente, tá? Mesmo lucro bruto. Então, por meio desse mecanismo, setores da mineração ou da indústria de base, eles ganham fortunas, tá? Sem oferecer um emprego a mais, uma melhoria de condição para os trabalhadores que produzem essa riqueza que eles estão ganhando, apenas com a variação do preço do produto no mercado internacional. Então, tanto a CSN Mineração como a CSN Siderurgia racharam de ganhar dinheiro durante a pandemia e mesmo no ano de 2022. Por quê? Vários países, em função da pandemia de Covid-19, eles paralisaram a sua produção. E a demanda pelo minério, pelo aço, continuou. Só que no Brasil não houve paralisação nenhuma, né? Foram classificados como serviços essenciais, os trabalhadores foram expostos aí à morte e a outros riscos mais, em termos de saúde. O preço foi lá em cima porque a produção reduziu, mas no Brasil a produção se manteve e os preços foram lá para cima e eles ganharam fortunas em cima dos riscos e do trabalho de seus trabalhadores durante esse período, tá? Então, chegou 2023, o último ano, esse cenário permaneceu na mineração, se inverteu na siderurgia, mas com muito recurso acumulado, muita grana ganha em cima dos trabalhadores nos anos anteriores. Então, a gente vai começar aqui algumas informações sobre a CSN Mineração. CSN Mineração é um caso excepcional. CSN Mineração, mesmo agora no pós-pandemia, em 2023, na média, os preços do minério de ferro continuaram lá em cima, tá? Variaram entre 100 e poucos e 140 dólares a tonelada do minério, que é um preço muito elevado. E a CSN, ela ainda, para compensar a queda do preço na siderurgia, ela aumentou a produção, no caso da CSN, na mineração, tá? Então, a gente vê aí 42 milhões de toneladas produzidas em 2022, quase 10 milhões a mais que nos 3 anos anteriores, né? Então, soma as duas coisas, crescimento da produção e preços em alta. A gente vê aí um resumo, em vermelho, receita, em verde, lucro bruto, e lá embaixo é o salário, a remuneração, a massa salarial de todos os trabalhadores da CSN. Então, a CSN Mineração teve, no ano passado, 18,8 bilhões de faturamento, né? Com 9 bilhões de lucro bruto, ou seja, metade é lucro. Isso é quase inacreditável mesmo do ponto de vista das empresas capitalistas hoje. Metade é lucro bruto da empresa, tá? Amarelo aí os custos. E nós vamos ter uma visão clara do que foi o ano de 2023 para a CSN Mineração, comparando aí os 2 anos, né? A gente vê que de 2023, em comparação com 2022, a gente tem em azul no gráfico 2023 e em vermelho 2022. A gente vê que tudo disparou, né? Receita foi de 13 para 18 bilhões. O lucro bruto foi de 6 para 9 bilhões. O lucro líquido foi de quase 3 para 3 bilhões e meio de reais. E o lucro operacional de 4,7 para 6 bilhões, tá? Esses lucros aí, eles são distintas formas de medir o ganho que as empresas têm, tá? O lucro bruto considera só os custos de produção. O lucro operacional considera aqueles custos que não são de produção, mas que a empresa também tem, como administração, venda, pesquisa e desenvolvimento. E esse lucro operacional é o caixa que realmente sobra para a CSN, no caso, a CSN Mineração. E esse caixa, ele é dividido, né? Os juros que são pagos aos bancos, que ajudam a financiar todo o processo, uma parte é imposto, e o lucro líquido que a gente vê é o que sobra limpinho para os proprietários da empresa ao final, tá? Para a gente ter uma ideia na longa duração, a gente pegou aí uma série que vai de 2016 a 2023, para a gente ter ideia do que significou esses ganhos na mineração nos últimos anos, tá? Sobretudo de 2019, 2020 para cá. A gente vê que a CSN Mineração tinha faturamento na faixa aí dos 5, no máximo 7 bilhões de reais, e chegou ali no patamar de 13 a 20 bilhões de reais. Nós estamos falando de duplicar 2, 3 vezes o faturamento no período. O mesmo aconteceu com todas as modalidades de lucro da empresa, tá? Então, CSN Mineração foi uma mina de recursos e de riqueza para os proprietários do grupo CSN, do qual a CSN Mineração é só um pedaço, tá? Para a gente ter uma ideia,
tá? Da magnitude dessas coisas, nós pegamos aqui de 21 a 23, ou seja, os 3 últimos anos, pegamos o lucro operacional, o lucro líquido, o lucro bruto e a massa salarial destinada a todos os trabalhadores, incluindo aí benefícios como FGTS, PLR, 13º, férias, etc. A gente pode ver que a massa salarial de todos os trabalhadores da CSN Mineração, hoje na faixa dos 7, 8 mil trabalhadores, foi 1,5 bilhões durante esses 3 anos. Nesse mesmo período, a empresa teve mais de 20 bilhões de lucro operacional, mais de 26 bilhões de lucro bruto e lucro líquido limpo que sobrou para a empresa, quase 13 bilhões. Então, veja, sobrou de lucro líquido para os proprietários da empresa mais de 8 vezes o valor que foi destinado para pagar o salário dos seus 8 mil trabalhadores durante esses 3 anos, incluindo aí os demais benefícios. Tá? Então, é uma diferença realmente abismal. E uma parte desses recursos, né, uma parte desse lucro, ele sai do caixa da empresa e vai para os acionistas, para os proprietários, na forma de dividendos. Aqui a gente tem os dividendos, prestem atenção. Só no ano de 2003, a CSN distribuiu mais de 2 bilhões de reais de dividendos. Né? A gente vê aí o valor, 2 bilhões e 79 milhões. Só o dividendo que foi distribuído em 2023 é maior do que a massa salarial de todos os seus trabalhadores nos últimos 3 anos, como a gente viu no slide anterior, né? Que foi 1,5 bilhão, a massa salarial de todos os trabalhadores em 3 anos, e só o dividendo de 2023 foi mais de 2 bilhões de reais, tá? Sendo que em 21 foi 2,3 bilhões, em 20 foi 1,6 bilhões, em 2019, 1,3, em 2018, 1,8 bilhões. Aí fica mais claro para vocês o que nós chamamos de exploração. Ou seja, quem produz todo o minério e os demais produtos da CSN são os trabalhadores da CSN. Só que em 2023, segundo os dados declarados pela CSN no seu relatório de valor adicionado, aliás, não mencionei no começo, ressalto aqui que todos esses dados são divulgados pela própria CSN, tudo aqui a gente só está analisando as informações e mostrando o que ela significa, tá? Então, os relatórios anuais da CSN, os releases de produção, que ela divulga todos os anos para os acionistas, tá? Só que nós aproveitamos e analisamos esse dado da perspectiva dos trabalhadores. Então, isso aqui é o que a gente chama da divisão do butim. É literalmente o roubo do suor, do sangue, mesmo do risco de vida desses trabalhadores que atuaram durante todo o período aí da pandemia, por exemplo, sem falar em acidentes do trabalho e outras questões mais. Então, todo o valor adicionado pela CSN em 2023, o que ficou com os trabalhadores da CSN é o que está em verde aí, 3,84%. Tá? O que está em azul foi distribuído na forma de impostos ao Estado, 24%. Tá? Que nós explicamos em outros momentos, estudos do ILAES, como que esse valor do Estado atende predominantemente às empresas também, por meio do mecanismo da dívida pública na União e por meio da terceirização, sobretudo nos estados e municípios. Mas 24% foi para os bancos. Tá? Os bancos ficam com a parcela porque são eles que financiam, tá? Todo o processo produtivo. Não se enganem. Dívida, para nós que somos trabalhadores e o dinheiro serve para a gente sobreviver, é sempre algo ruim. Para a empresa capitalista como a CSN, dívida é algo corriqueiro. Porque mesmo que ela tenha dinheiro em caixa, ela não vai torrar esse dinheiro no investimento que vai levar 10 anos para poder ela recuperar todos os valores. Então, o que ela faz? Ela recorre a um empréstimo bancário e depois ela divide esse lucro entre os bancos e a empresa. Então, uma parte do que o trabalhador produziu é dividido entre os proprietários da empresa, no caso a CSN, e os bancos que o financiaram, tá? Na forma de juros, né, e amortização dos empréstimos. Então, a gente vê aí 24% foi para os bancos e 46% ficaram para os proprietários, no caso da CSN Mineração, em particular, tá? Isso gera o que nós chamamos de exploração, tá? E é o quê? De todo esse valor que o trabalhador agregou por meio do seu trabalho, né, e que foi dividido entre esses agentes, a gente faz aqui, para ficar de forma bem didática, para o trabalhador entender, numa jornada de 8 horas de trabalho, quanto tempo ele leva para pagar o seu salário e quanto tempo ele produz dinheiro para os donos da CSN, para os bancos e para o Estado, que depois devolve esse dinheiro para a empresa de várias formas. Então, no ano de 2023, é assombroso, tá? Nós temos aqui 16 minutos
o trabalhador paga o seu salário em uma jornada de 8 horas. As outras 7 horas e 44 minutos é valor excedente, é trabalho gratuito, que não é remunerado e que, na verdade, está produzindo aqueles lucros gigantes da CSN que a gente viu, além dos valores que vão ficar com o banco e um pedaço para o Estado. Tá? É o maior de toda a série histórica nossa, né? A gente tinha aí 49, 25, 30 minutos aí nos anos anteriores, foram 16 em 2023. Então, para terminar essa apresentação, nós vamos aqui... e claro, só um detalhe, né? O trabalhador, além de produzir muito mais do que aquilo que ele de fato fica por meio do seu salário, o trabalhador não vê, às vezes, o tanto que ele produz, porque ele recebe na forma de dinheiro e ele produz produto concreto, minério de ferro, aço, etc. Né? Então, a gente pegou aqui em Congonhas, que é onde está a principal mina da CSN, a mina Casa de Pedra, que é responsável aí pela enorme maioria da produção minerária da CSN, a remuneração em salários mínimos, tá, dos trabalhadores da CSN, de 2006 até 2022, que aí é o último dado que nós temos disponíveis por meio da RAIS, que é uma base de dados do governo, onde as empresas enviam esses dados anualmente. Tá? A gente vê que o trabalhador da CSN já chegou a ganhar mais de 5 salários mínimos lá em 2006, 2007, ganhou aí na faixa de 4 salários mínimos e meio entre 2008 e 2015, e que terminou com menos de 3 salários mínimos entre 2020 e 2022. Tá? Há uma pequena elevação dessa remuneração no ano de 2022, que foi produto de uma greve poderosíssima que aconteceu tanto na CSN Siderurgia quanto na CSN Mineração, mas a gente vê que ela não foi suficiente nem para fazer que a remuneração média dos trabalhadores chegasse a 3 salários mínimos, já foi 5. Tá? E, por último, a gente passa, então, para o setor siderúrgico. Tá? O setor siderúrgico, no ano de 2023, ele teve quedas no preço do aço bastante significativa, mas em cima dos maiores preços já registrados no setor no ano de 2022 e 2021. Então, duas observações importantes que eu gostaria de fazer aqui para os trabalhadores da CSN Siderurgia e para os demais setores para entender esse processo. Porque muitas vezes as empresas usam o número negativo em um ano para justificar PLR baixo, às vezes nula, inexistente, para justificar remunerações, existência de reposição salarial sequer, que nada mais é do que compensar a inflação que foi acumulada no período. Mas a gente vai ver o quanto que os trabalhadores da CSN Siderurgia produziram de lucro para a CSN nos anos de 2022 e 2021, e chama a atenção também que a empresa atua com esse sistema de grupo econômico que entrelaça os trabalhadores dos mais diversos setores, permitindo que o ano que ela não ganhe muita coisa em um setor, ela recupere no outro setor. Então, tem ano que a mineração não dá tantos ganhos e que a CSN ganha na siderurgia. Tá? Assim como tem anos, como 2023, que a siderurgia, os números não são tão grandes e que ela ganha na mineração, mostrando como ela usa os trabalhadores de todos esses setores para ganhar de qualquer forma. Tá? E os resultados gerais da CSN no ano 2023 foram positivos pelos números que a mineração teve. Só que a siderurgia, olha o que aconteceu com a siderurgia, e aqui os números vão só até 2022, porque a gente pegou aqui do Instituto Aço Brasil, que é os números gerais da siderurgia no país. Tá? Inclui aí a CSN, que é uma das maiores siderúrgicas do Brasil, inclusive em Volta Redonda é a maior unidade produtiva siderúrgica do brasileiro. Tá? Tem algumas siderúrgicas maiores que a CSN, é o caso da ArcelorMittal e da Gerdau, mas elas estão divididas entre vários municípios, entre várias regiões. A CSN Siderurgia, ela está fundamentalmente concentrada em Volta Redonda, uma das maiores unidades do Brasil. Então, a gente vê que esse setor que tinha um faturamento aí em 2018 a 2020 na casa dos 100 bilhões de reais, passou para 200 bilhões de reais em 2021 e 2022, sem aumentar a produção. Tá? A produção não se elevou. Então, o dobro do faturamento. E teve uma produtividade, a gente pegou aqui, só para a gente ter uma ideia disso, essa receita por trabalhador no setor siderúrgico. A gente viu que foi de R$1 milhão por trabalhador, no caso aí de receita, para 1.700.000 e 1.650.000 em 2021 e 2022, um crescimento aí de 53% no caso de 2022, em relação a 2020, mas de mais de 60% em 2021, tirando os efeitos inflacionários. Tá? Então, na CSN Siderurgia, a gente vê aqui, em primeiro lugar, que a queda que ocorreu em 2023, onde ela faturou 22 bilhões de reais, tá? Se dá após 2 anos, onde ela faturou 30 e 33 bilhões de reais, que é o dobro do que a siderurgia gerou nos anos anteriores. Então, a gente vê em azul,
né, a receita da CSN, que foi 17, 14, 18, 13, 11, de 2020 para trás, e foi para mais de 30. Que ainda assim, o faturamento da CSN Siderurgia em 2023 foi superior a todos aqueles obtidos de 2020 para trás. Tá? Houve uma queda maior aí, no caso, do lucro bruto da empresa, né, que foi para 974 milhões, e ela acabou tendo um lucro líquido um pouco negativo, um pouco mesmo, 300 e poucos milhões negativos, o que para uma empresa que fatura dezenas de bilhões é praticamente nada. Tá? Isso aconteceu porque caiu o preço do aço, mas o do minério, que é o principal insumo, a principal matéria-prima, cresceu. Mas ainda assim eu chamo a atenção, a CSN tem um dos custos de produção mais baixos do mundo, e ela mesma diz isso, tá? Porque ela produz o minério que ela usa, ela produz a energia que ela usa, boa parte da cadeia de produção da CSN é ela mesma que fornece. Ainda que a maior parte da produção de minério de ferro dela ela venda, e só uma menor parte seja necessário para atender ao que ela precisa na produção, tá? A gente vê aqui a receita líquida da CSN na longa duração e vê que em 2023 foi superior a todos os valores que obteve de 2020 para trás, e que em 2021 e 2022 ela teve arrecadação recorde em toda a sua história. Tá? Para a gente ter uma ideia, eu comparei aqui os 3 últimos anos, né? Nós comparamos os 4 últimos anos, de 2020 a 2023, com os 4 anos anteriores, de 2016 a 2019. Para a gente entender como os 4 últimos anos a siderurgia produziu muitíssimo dinheiro, mesmo botando 2023 na sacola, na jogada. Tá? Então, nós vemos que o lucro operacional saltou de 8 para 20 bilhões, tá? O lucro líquido saltou de 5 para 17 bilhões, o lucro bruto saltou de 6 para 16 bilhões, sempre a gente pode ver 3 vezes, 2 vezes e meia mais, tá? E a receita mais do que dobrou, foi de 43 para 81 bilhões. Menos o valor destinado aos trabalhadores, que é o que está aí na segunda linha desse gráfico que eu estou mostrando. Para vocês terem uma ideia, de 2016 para 2019, que a gente está aí em azul, os trabalhadores receberam 4,9 bilhões de reais nesses 4 anos. Se a gente pegar os últimos 4 anos, de 2020 a 2023, eles receberam 4 bilhões e meio, menos que os 4,9 bilhões que eles receberam lá atrás. E isso sem considerar a inflação. Então, só aqui a gente tem uma perda da remuneração total dos trabalhadores da CSN na faixa aí dos 15% e 20%. Mas se nós considerarmos a inflação nesse período, isso vai para quase 50%. Tá? Então, a gente vê todos os lucros e toda a arrecadação da CSN nos últimos 4 anos, comparado com os 4 anos anteriores, cresceu 3 vezes, 2 vezes e meia, ou no mínimo dobrou. A remuneração dos trabalhadores caiu. Isso fica visível nesse próximo gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, onde a gente vê a variação do lucro operacional nesse intervalo, né, entre 20 e 23, comparado com 16 e 19, lucro operacional cresceu 57%, lucro líquido 65%, lucro bruto 61%, receita líquida 46% e a remuneração dos trabalhadores caiu 8,26%. Tá? Isso em termos absolutos. Se a gente botar os efeitos da inflação aqui, continua tendo crescimento em todas essas modalidades de lucro e receita, e o que foi destinado aos trabalhadores despenca lá para baixo. Tá? Mais ainda. Tanto é que a gente pode ver aqui em vermelho, essa curva em vermelho aí, é a arrecadação total da CSN. Em azul é a remuneração dos seus trabalhadores. Veja que os trabalhadores já chegaram a ganhar cerca de 12,5%, a gente olha aqui em 2015, 2016, do que a CSN arrecadava. E nos últimos anos, olha, foi para 5,3% e caiu para 3,9% ou 4% no ano de 2023. Tá? Por isso, eles não tiveram a cara de pau de distribuir na CSN Siderurgia dividendos no ano de 2023, porque teve um lucro líquido um pouco negativo, mas a gente vê que só o dividendo que ela distribuiu em 22 e 21, tá? Foi de 2,3 bilhões em 2022, quase o dobro da remuneração de todos os trabalhadores da empresa, que está aqui em vermelho. Então, em azul são os dividendos, em vermelho é a remuneração de todos os trabalhadores. A gente pode ver que ela distribuiu quase 3 bilhões em dividendos em 2021, que é quase 2 vezes mais do que a massa salarial de todos os trabalhadores dela. E em 2023, que ela não ganhou lucro líquido na siderurgia, ela compensou isso na mineração. E nos 2 anos anteriores, ela ganhou nos dois. Tá?
E o que assusta, isso aqui é indignante, assim, é se a gente olhar a média de remuneração dos trabalhadores da CSN Siderurgia, segundo a base de dados da RAIS, são dados que a CSN fornece ao Ministério do Trabalho todos os anos. O trabalhador da CSN Siderurgia, lá em 2006, 2007, isso aqui é apenas em Volta Redonda, tá? Mas em Volta Redonda está a principal unidade da CSN Siderurgia. Então, veja o que aconteceu em Volta Redonda. Lá atrás, em 2006, 2007, a remuneração média dos trabalhadores dava mais de 7 salários mínimos, tá? Terminou o ano de 2022 com 2,3 salários mínimos, tá? Hoje, o trabalhador da CSN Siderurgia recebe menos que o da CSN Mineração, na média, tá? Veja que é uma queda de 7 salários mínimos para 2,3 salários mínimos, tá? É uma queda abrupta e violenta. A greve que ocorreu em 2022, ela produziu uma elevação média do salário, em termos de reais nominais, aí entre 300 e 400 reais, que não foi sequer suficiente para compensar o aumento do salário mínimo, né? Então, foi de 2,36 para 2,32 salários mínimos, tá? Então, essas são as principais informações do nosso estudo que eu tenho para trazer aqui para vocês. O estudo tem mais dados, mais detalhes. Ele já foi apresentado numa atividade há uma semana atrás, 10 dias atrás, para um grupo de trabalhadores da CSN Mineração e também um grupo de pessoas convidadas da CSN Siderurgia em Congonhas, no Sindicato Metabase em Confidentes. Nós já fizemos uma apresentação em detalhe com esses itens que apareceram e vários outros, e aqui uma síntese dos principais resultados. O estudo já se encontra em mãos do Sindicato Metabase em Confidentes em Congonhas, né? Responsável ali por Congonhas, também uma parte mariana, e nós devemos disponibilizá-los aí no nosso site nos próximos meses. Isso aqui dá uma dimensão, uma tônica, tá? Do que ocorre estruturalmente no Brasil nas últimas décadas. A gente vê que o crescimento econômico, que às vezes acontece no Brasil e nem é muito grande, ele é apropriado inteiramente por um pequeno grupo de proprietários que partilham entre si os lucros das empresas. Então, a gente viu aqui no começo como que a CSN ela tem um grupo econômico com várias pontas, mineração e siderurgia, se não ganha nenhum, ganha no outro. Ela distribui um pedaço desses lucros para empresas de outros lugares do mundo, Bolsa de Valores de Nova York, japoneses, donos de um pedaço da CSN Mineração, e ela própria é acionista de várias outras empresas. Então, esses excedentes eles são distribuídos para os proprietários, que sequer reinvestem no Brasil. Que a gente vê que, historicamente, a produção, tanto da siderurgia como da mineração, que estão entre as principais atividades econômicas do Brasil, ao lado aí do agronegócio e do petróleo, a produção delas está estagnada há muito tempo, empregando um número parecido de trabalhadores com remuneração em queda. Ainda assim, eles ganham com a oscilação desse preço no mercado internacional, com guerra da Ucrânia, crise da Covid, lucros cada vez maiores, que não tem nem como investir no Brasil, porque não tem consumidor para comprar produtos novos. Eles reinvestem isso em outros lugares do mundo, colocam no mecanismo da títulos da dívida pública brasileira, que é um assunto para um outro carnaval, eu só deixo aqui mais ou menos indicado. Então, isso aqui está totalmente associado ao processo de desmantelamento estrutural, de que a gente chama de desindustrialização relativa do Brasil aí ao longo das últimas décadas, ilustra muito bem o que se passa por Brasil, porque vários setores estão perdendo, porque o que acontece aqui na CSN é uma amostra do que se passa no Brasil num quadro mais amplo, tá? E nós demonstramos aí em outros estudos do ILAESE, no nosso anuário estatístico, por exemplo. Então é isso, esse é o resumo, essa é a síntese do que ocorre na CSN Mineração. Convido aos trabalhadores do setor que estão assistindo isso aqui, da mineração, da siderurgia, da CSN, a divulgarem esse vídeo, apresentarem para o máximo possível de trabalhadores e entender o que ocorre por trás do trabalho, do suor e do risco que eles passaram nos últimos anos, o carnaval com a riqueza que eles produzem, que é feita pelo Stambrook, um dono majoritário aí da CSN, e por outros acionistas no Brasil e mundo afora. Perfeito, Gustavo. Eu acho que quem assistir essa live, como você disse, independentemente do setor onde trabalha, vai ter uma perfeita fotografia dessa decadência estrutural que o nosso país vive, né? E que independe em certa medida, independe um pouco da alternância de poder, né? Na verdade, você tem governos
diferentes, governos às vezes bastante diferentes, mas que, por meio das suas políticas econômicas, de uma maneira ou de outra, convergem para a manutenção dessa realidade que você trouxe uma fotografia de um setor, mas que, como quem acompanha aqui a nossa live já viu certamente, ou quem acompanha o ILAESE já viu certamente, é parte de uma totalidade da realidade econômico-social do nosso país. Então, acho que vem bastante a calhar nesse momento também da discussão política nacional os elementos que você traz aqui. Pessoal, quem está assistindo, não esquece de curtir a live, de compartilhar, como o Gustavo falou, e de apertar o sininho aí também para não perder nenhuma notificação do nosso canal no, no YouTube. Lembrando, essa live não está sendo ao vivo, excepcionalmente, mas se você tiver questões, pode colocar no chat que, na medida do possível, a gente vai respondendo e vai dando algum retorno. Assim que esse estudo estiver disponível, você vai poder acessá-lo no nosso site. Aliás, fica o convite para visitar o nosso site, né? Que além desse estudo, tem diversas produções do ILAESE que podem ser baixadas, podem ser acessadas de maneira gratuita. Gustavo, alguma consideração antes da gente encerrar? Não, perfeito, é isso. Apenas endossando o que você comentou aí no final, né? Nenhum desses governos que passou no Brasil nesse período inteiro sequer passa pela cabeça mexer na questão central da propriedade, né? Da propriedade dessas pessoas que, embora não produzem nada, são proprietários desses processos de produção e grande parte do valor excedente migram para elas e elas sequer reinvestem no Brasil. Então, fiquem com essa questão na cabeça, reflitam sobre a importância que tem a questão da propriedade e como que ela está associada a muito que acontece no Brasil e no mundo hoje, que apesar do crescimento da tecnologia, da produção de riqueza, tudo, isso nunca vai parar no nosso bolso. Então, é apenas um parênteses aí, complementando a informação que você bem disse aí no final, Israel. Perfeito, perfeito. Pessoal, muito obrigado, então, e até a próxima segunda-feira. Até lá.